Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Old Commodore 64 Amsterdam Dynamical Electron Cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Saindo do PC, vamos falar, né, que saiu para o Atari ST, né? Atari ST. E demorou um pouco, né? Essa não saiu em 94 por motivos óbvios, né? Demorou bastante, né? Em 93 já estava no fim da vida o Atari ST. Já estava indo pra vala. Infelizmente já estavam jogando terra em cima do caixão. Mas ainda uma empresa britânica, Highsoft, estava cavando um pouco ali e lançou no ano de 1993 o Atari Works. E o nome dessa empresa não me é estranho. Ela fez alguma linguagem de programação, eu também estranhei quando li. E ferramentas, tipo DevPack, ela tem uma série. Acho que eles têm um C. Eles não fizeram o Hightech C? Não, essa é Highsoft. Hightech C é da Highsoft? Não lembro agora se é deles também não, tô na dúvida agora. Na minha cabeça eu tenho que o Hightech C foi feito pela Hightech. Achei o pacote no GitHub aqui. Eu queria arrumar a empresa que fez. Tem versões do Hightech C, inclusive pra PIC, pra microcontrolador. Deixa eu ver, developers. Não tá muito claro aqui. É o tipo da coisa que tem que jogar na Wikipedia. Hightech Software. Não é Highsoft não. Hightech Software com IF, inclusive. Então voltando, a Highsoft lançou, trazia processador de texto, planilha, banco de dados, rodava por cima da interface do TOS, com resolução a princípio de 640 por 200. Que é a média resolução. Seria recomendável você trabalhar com 650 por 400, que é alta resolução. Né? Porque, sei lá, 640 por 200 eu achei estranho, porque eu imaginando que fica um retângulo muito largo, né? Não, a tela fica normal, né? Que os pixels são quase a resolução do CGA. Só que é um molde de 4 cores. E você tem pouca definição, na verdade, nos caracteres. Ele fica 8 por 8. É tão CGA que até os caracteres são iguais aos caracteres de CGA. Exatamente. Mas quando você roda ele em alta resolução, que é 650 por 800, você tem caracteres com muito mais definição. Acho que eles estão num padrão de 8 por 16. Tô vendo um screenshot dele aqui. Foi apresentado na Condex de 1992. A Atari, a empresa, redistribuiu ele. Rodava a princípio em qualquer ST, mas no mínimo 2 MB de memória, e você que lute. E 2 unidades de disquete, mas o recomendável era ter um HD e 4 MB de memória, para rodar... Em 93 era o mínimo. Pois é, para rodar liso, rodar tranquilo. Então deixar a resenha da ST Computer, tá em alemão, mas você vai poder se divertir com as fotinhas. Eu vou querer dar uma olhada. Passa pelo tradutor. Sempre existe tradutor. Gente, aqui entre nós eu pego um comentário só. Toda vez que eu vejo um texto alemão, eu olho e às vezes eu tenho a impressão que estou sendo ofendido. Quando eu olho um Der Tabellen os alemães e seus canhões. Meu Deus do céu, o alemão até aquela coisa de emendar a palavra. Aí tava Der Tabellen Calculation Steel. Planilha, mas pomba, precisa ser um negócio com um tamanho desse? Precisa ser uma palavra desse tamanho? Fala sério. Toda vez que eu leio, eu me sinto sendo ofendido em alemão. Mas é bonitinha a planilha, simpatichinha. Agora vamos colocar mais uma máquina na coleção de desejos do Juan. Epson QX10. Essa máquina tem uma impressorinha embutida, não tem? Não tem não. Então tá na minha lista de desejos, porque máquina com impressora embutida me brocha. O QX10 assim, é uma máquina feita pela Epson dos Estados Unidos, que era um computador rodando CPM, ou então rodando TPM 3. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. TPM, esse programa é um computador complicado, né? Principalmente em certos períodos do mês ele dá problema. Dá problema, né? O processador TT3, né? Ele era baseado em 80, uns 80 rodando a 4 MHz, 256 KB de RAM e tinha um vídeo provido pelo MicroPD 7220 da NEC, que também é o mesmo chip de vídeo usado no NEC PC9801 e que nessa máquina alcançava 640 por 400 pontos. Porém, esse chip de vídeo parece
que ele consegue trabalhar de boas numa resolução gráfica de 1024x1024. Mas, tio, por que estamos falando de um computador num episódio sobre software integrado? Justamente porque precisamos falar do Valdocs. Valdocs. Os documentos do Valdemar? Deve ser. O nome dela é Valdemar, que danada, hein? E o nome dela é Valdemar, que tristeza. O Valdocs, assim, ele literalmente é o software que foi construído para basicamente rodar nesse computador. Você poderia rodar coisa de CPM, porém, rodando o TPM3, você ia rodar Valdocs. Só o Valdocs, né? A princípio, só ele, né? Isso. Ele foi desenvolvido pela Rising Star, Nome chique. que era a ferramenta integrada para a criação de documentos. Ele tinha uma pseudo WYSIWYG, aí tinha processador de texto, planilha, banco de ficha. Detalhe, não era um banco de dados, era um banco de ficha. Banco de ficha. Há uma diferença. Um programa de e-mail / comunicação. Eu não entendi esse conceito de e-mail dele. E um gerenciador de trabalho, que era basicamente a parte do desktop, onde você podia rodar, executar algumas ferramentas adicionais e tudo vai. O programa de e-mail, até que pelo que eu entendi, é para você poder enviar arquivos ou mensagens para algum lugar, que não fica muito claro, eu não quis ler o manual. Ele conseguia rodar em segundo plano, então você poderia deixar o computador enviando um arquivo pelo modem enquanto você continuava trabalhando com outras coisas. Ele permitia que elementos de uma planilha ou figuras pudessem ser embutidas dentro, tipo um OLE, né? Dentro do próprio documento de texto. E a parte divertida, ele era lento e bugado. E aí, vai encarar? O resumo da resenha que saiu na InfoWorld a respeito dele no ano de 83 era uma grande ideia com uma implementação questionável. Na verdade, essa resenha aí, os caras falam, nós tivemos que concluir a nossa resenha em outro programa porque a gente não conseguia, o programa travava. Nossa, esse computador é um pranchão. Sim, você pode, quando você olha na foto, tem uma curiosidade, a parte preta são 2 drives de 5/4. Então você pode imaginar que toda a largura dá para mais um outro drive de 5/4. E fora esse teclado gigante. Juan, você tem certeza que você ainda tem um desejo contido de dessa manualidade dessa máquina? Eu só tô pensando no frete e espaço, onde que eu vou botar um negócio desse na minha? Não chega. Meus tempos de SMJ já se foram. O SMJ só existe nas nossas lembranças. Não, ele foi lançado pela Epson americana, não japonesa, mas que ele foi vendido no Japão. O Valdocs era de que tem forte, que era para os fortes. Depois eles começaram a portá-lo para C. E todos os módulos de expansão eram escritos em ACM dos 80 mesmo. Havia uma ideia do pessoal da Rising Star de fazer uma versão para PC, mas foi cancelado. Curiosamente, na mesma época que eles fecharam as portas. Rising Star virou Twinling Star. Isso. Pois é, afundou e lá se foi. Então com isso a gente fecha os integrados, né? Isso, os entregados. Mas a gente tem que passar, então vamos falar então agora, seguindo uma coisa, vamos falar das suítes, né? Com vista para o mar, com um banheiro privativo. Mas se a suíte tiver programa de banco de dados, é com vista para o MER. Ai, é. Socorro. Mas a suíte presidencial tem espelho no teto, cama redonda? Como é que é essa suíte aí? Vamos ver. É muito cara? Por quantas horas pagam? Bem, sei lá, vamos embora. O que a gente tá falando de suíte? Na verdade são programas soltos que foram juntados, agrupados numa coisa só, mais ou menos que nem um trio da sua lanchonete não favorita mais próxima. Aqueles combos promocionais de qualquer lanchonete hoje em dia. Ou como sugerem aqui, o mais que lanche infeliz. A gente começa com o Starburst. Nossa, explosão de estrelas. Isso. Pra quem assistiu Farscape vai lembrar do Starburst, mas isso aqui não é um podcast sobre ficção científica. Que diabo é isso? Apesar de a gente cita isso de vez em quando. Ah, tá. Isso era o Warp da nave Moya. Era o Super Warp, na verdade. Vamos lá. Essa aqui é considerada a primeira suíte de escritório para computador pessoal que foi comercializada. Ela foi criada pela Micropro, a dona do Star, e foi uma tentativa de integrar diversos produtos da empresa numa coisa só. E, obviamente, em torno do Worldstar, né? Que era onde todo o modelo de negócio deles rodava. Ela foi lançada, adivinha só? Nossa, não acredito. Foi 84 mesmo? Isso, o ano integrado no desktop. E segundo John Dvorak, era uma ideia fantástica, frente do seu tempo, mas assim, nessa mesma época aconteceu a troca de nome, que foi também troca de gerência dentro da Micropro, né? Foi muita treta, assim, não vamos nem citar a respeito, e nessa época foi um produto que foi descartado. Quem tiver interesse, tem um post aí do What Happened to Worldstar, do John Dvorak, explicando o que aconteceu.
Curiosidade, assim como o TMaker, também teve versão para MSX dele, continha o WorldStar, o DataStar, o CalcStar e o ReportStar, mas acho que o pessoal da Generation MSX não entendeu muito o que era isso, e disse apenas que era um pacote de programa da Micropro. Na verdade, existia um módulo que você utilizava dentro dele para integrar, tipo, programa que conseguia chamar o WorldStar, o DataStar e o CalcStar e conseguia juntar as informações. Tipo, você programava esses caras. Ele também tem uma versão só para MS-DOS, mas ela está desaparecida, e o que tem disponível é uma versão para o TI Professional Computer. Nossa, pro TI. Não é esse TI, é um TI Intel. É um daqueles não compatíveis rodando um MS-DOS alterado. Isso, um MS-DOS do mundo bizarro. Acho que a TI não tinha feito mais computador. Pessoal, sim. Isso aqui é profissional. Ah, tá. Ele é PC de Professional Computer, não de Personal Computer. Ah, tá. Há uma pequena diferença, quase imperceptível. Essa aqui eu vou deixar por lá. A gente comentou sobre ele recentemente. Acho que foi no último Repórter Reto, ou no penúltimo. Foi no Repórter Reto de dezembro. A gente comentou sobre ele. O TI PC? Não, o próximo software da lista. Fala direito, rapá. Ah, o Deskmate, sim. Todo seu, toca o barco. Não é todo meu não, é todo do Giovanni. Ninguém ia segurar essa peteca, né? Vamos lá, o Deskmate, ele tá aqui, mas ele não é necessariamente um programa de escritório. Na verdade, ele se tornou, que tecnicamente o Deskmate ele é um ambiente operacional, uma interface gráfica. Ele foi desenvolvido pela Attend em, pasmem, 1984. Nossa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Com a ideia de acompanhar os TEND 1000. Mas ele também trazia um postor de texto, planilha, calendário, um banco de dados. Então dá para deixar esse cara no nosso pacote. Ele recebeu também versões pro TEND 2000, pro TRS-80, se eu não estou enganado, é o modelo 4, pro TRS Color Computer, o Coco, e o TRS Color Computer 3, que é uma versão usando as resoluções gráficas do Coco 3, né, e usando também, óbvio, o S9. Ele chegou a ter uma versão corporativa, que é o Professional Deskmate, que tinha suporte a um troço chamado LocalTalk, baseado no AppleTalk da Apple, literalmente para integrar os equipamentos em rede, né? Sim, eu lembro desse LocalTalk. A partir da versão 3, eles passaram a incluir programa de desenho, editor de áudio. Pô, editor de áudio? É, bem rudimentar, mas o TEND 1000 tinha placa de som decente, né? Sim. Isso lá por 89. Em 92 eles lançaram o WinMate, onde eles reescreveram a aplicação para o Windows 3.11 e podia rodar em outras coisas, além dos TEND 1000. Até porque em 92 o TEND já tinha saltado fora do barco de fazer computador. Já tinha pulado do barco, né? Aí tem um link aí em holandês. Se você não gostou do nosso último link em alemão, temos em holandês também. Vou dizer que eu tô olhando uma das propagandas aqui, eu me lembro de ter visto essa propaganda da Tandy. Parece familiar. Caraca, trazia inclusive o jogo da forca. É a coisa mais importante. Sim, claro. O artigo é longo, sei que vocês vão dizer, pô, não entendo nada de holandês, parabéns, você não é o único. Veja as figuras. Vai dar pra ver as figurinhas. As figurinhas são bonitinhas. Mas eu tô vendo o WinMate de 2002. Gente do céu, que coisa horrorosa. Que profundo mau gosto. Cara, o WinMate ele foi feito por tias. Você viu também, né? Eu vi. Você entendeu. Caros ouvintes, vamos deixar por conta de vocês. Olhem lá e sua própria conta e risco. Minhas retinas estão sangrando. Eu gostaria de ter um colírio pra pingar no olho e desver isso. The worst episode ever. Mas aquela coisa, havia 256 cores, vamos usar as 256 cores. Pois é, as mais doidas possíveis, as que não combinam com nada. Vamos fazer e botar desenhos bem doidos nos anos 90. Estamos tentando nos diferenciar dos anos 80 e vamos fazer uma coisa mais escalafobética. Jesus amado, socorro. E tinha que ter um CD lá no meio do negócio, porque afinal das contas, multimídia tava crescendo, CD é o futuro. Pode dar um recado. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as velhas besteiras e eventualmente vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Agora, achou que a gente não tinha falado, não teria mais MSX aqui? Achou errado, otário.
Vamos falar do HAL Note. E ao contrário dos outros que, por acaso, também rodavam em MSX, esse aqui foi feito para MSX, primariamente. Sim, o HAL Note foi feito pela empresa chamada HAL Laboratory. Vocês já vão falar muito da HAL aqui. Foi lançado não em 84, mas em 87. Quase. Para rodar no MSX2. Claro que se tivesse feito para rodar MSX1, teria sido 84. É mesmo, né? Traziam uma própria interface gráfica, HAL Binder, usavam a Kanji-ROM, o que era uma coisa complicada na época do MSX2, então ele vinha com um cartucho com uma Kanji-ROM própria, e como ele tinha interface gráfica, mas ele era considerado uma suíte aplicativo de produtividade, porque tinha várias coisas junto. Então ele tinha lá processador de textos em japonês, uma ferramenta de desenho, um editor de textos, desenho vetorial. Só uma coisinha, a ferramenta de desenho vetorial, interessante isso, mas uma coisa, processador de textos, um editor de texto. É, um de bloco de notas. Ah, tá. É a mesma ideia. Um escrevia direto em ASCII, outro formatação. Ou tinha formatação, porque ele também era o Zwig. Tinha negrito na tela, troca de fonte, inserção de imagem, esse tipo de coisa. O outro era um texto simples, é só pra você escrever coisinhas. E trazer um acessório. Tinha calendário, relógio, essas coisas todas. Depois eles foram colocados outras ferramentas, como banco de dados para cartão de visita, a G-Card, uma planilha eletrônica, a G-Calc, um emulador de terminal. Caramba, não sei desse emulador de terminal, G-Term. Pois é, nem eu. Um programa para envio e recepção de fax. Peraí, enviava fax por onde? A fax. Não, mas com que hardware? Modem. Mas o modem tinha suporte a fax? É, só o modem suportar a especificação da CTT que permitia envio de fax. É só o protocolo. E assim, não era grande Coca-Cola não, tá? Era tipo 1200, até menos até, acho que é 1200 foi acho que é a mesma velocidade do... Não, 1200 bps ou então 12400 bps. Não era nada muito sofisticado não. Mesmo assim. E algumas outras ferramentas. Uma coisa que era bem plausível de crítica ao HAL Note é que ele era lento. Mesmo sendo escrito em assembly. Pô, mas também, né, cara, botar tanta tralha em cima do Z80, socorro, né? Tadinho do Z80. Ai, caramba! Mas eu vou contar uma coisa, assim, só um detalhe, né? O HAL Note ele veio a se tornar o MSView no Turbo R. Algumas coisas foram transportadas para o MSView, por exemplo, a G-Calc virou a ViewCalc, o G-Draw virou o ViewDraw. O procedimento foi descartado porque o Turbo R já tinha um editor embutido, né? Que a Green falando de besteira, na verdade, da Panasonic. Sim. O HAL Note rodando em 3.54, ele consegue ter melhor performance do que o MSView no Turbo R. E olha, o pessoal reclamava que ele era lento, hein? É, ele era lento porque, caramba, 3.54 tá num talo. É, coitado, né? Como eu falo, coitado do Z80, né? Uhum. Socorro, né? O bichinho tava gritando, né? O MSView teve muita coisa reescrita pra C. Uhum. E provavelmente usando o compilador C da ASCII, que não era lá grande coisa. Da época também, né? Na época dá pra você fazer milagre, né? Então, vamos que vamos, né? É até uma coisa, um software que seria interessante a gente levar, hein, Juan? Mostrar no evento. Você tinha falado do TMaker no início do episódio, podemos botar TMaker, HAL Note, rodando, mostrar isso no MSX. O HAL Note precisa do cartucho do HAL Note. Mas tem que ter o cartucho, não tem uma adaptação para usar outro? Não, tem que ter o cartucho. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. Eu achava que era só para micro que não tinha Kanji-ROM. Não. É, o lance é tentar achar a venda por aí. Eu, na época, eu rodei o HAL Note no Turbo R também, modos 80. Se eu não estou enganado, foi o cartucho que o Suzuki me emprestou. Essa ROM deve estar disponível. Será que não dá pra gente pegar, gravar numa flash? Fazer? É, a ROM está disponível, só que ela tem coisinhas diferentes. Teria que ser... Talvez assim, alguém com conhecimento eletrônico conseguiria recriar esse cartucho. Inclusive, acho que ele não está nem emulado no PMSX, não sei porquê. Ele disse que o software é em japonês. Quem vai usar? Quem vai conseguir usar? É, acho que é por isso que ele não está sendo emulado no PMSX. Por que será, né? Mas assim, resumo do HAL Note é uma baita aplicação. Uma pena que ela se perdeu no meio da história. E aí vamos falar do mais famoso de todos, como ele começou, que ainda tá por aí assombrando muita gente, o Microsoft Office, que é inicialmente uma coleção de programas de escritório, que era como vários softwares que depois foram empacotados num bundle, no ano de 1990, e depois que foram sendo integrados entre si. O que existia de integração entre eles era o OLE, né? O Object Link and Embedding, tipo, pegaram uma planilha do Excel e embutir num documento do Word, etc. Mas eles eram vendidos como programas independentes e em caixas independentes. Juan, eu vou te contar um segredo. Não era nem OLE nessa época, era DDE. Era DDE, eu me lembro. Era um dos dois. Nossa, é verdade. Mas era basicamente a mesma coisa, você embutir dados de um programa dentro do outro. E esse era uma feature que eles tinham, eram amiguinhos entre si.
dessa maneira. E numa determinada hora eles simplesmente resolveram botar as 4 caixas dentro de uma caixa maior e vender, sem fazer alteração nenhuma. Aí vendiam com um pacote só. É pro cara fazer uma viagem só. Você inclusive não instalava, era a mídia de cada um separado. Era literalmente pegar 4 produtos diferentes e botar dentro da mesma caixa. Só isso. Isso foi ideia do estagiário, que ficou de saco cheio de ter que ficar pegando um monte de caixa numa almoxarifado e botava tudo junto. Assim, a primeira versão do Microsoft Office para o Windows, né, ela foi lançada no dia 1º de outubro de 1990 e ela trazia o Word 1.1, o Excel 2.0 e o PowerPoint 2.0. Todo mundo versão para o Windows 2.0. Ainda não incluía Access, porque o Access nem existia nessa época. Sim, em 1991, a versão 1.5 do Office era basicamente tudo isso aqui que eu acabei de falar, a única diferença é que trocaram o Excel para a versão 3.0. Ainda em 91, foi lançada a versão 1.6 do Office. O que eles fizeram? Apenas colocaram o Microsoft Mail 2.1 e essa foi a última versão do Office que dava suporte para o Windows 3.0. Lá por 92, eles lançaram, estava no 1.6, né? A versão 2.5 do Office. Legal que eles pularam a 2.0, foi direto da 1.6 para 2.5. Não, 2.5, um salto quântico. Eles atualizaram. É um salto de 0,9. Nem de 1. Eles estão pulando do quadrado, de 16 para 25, quadrados perfeitos. Provavelmente o outro seria 3.6, né? Não, 3.0. Não lembro qual era o software que a versão dele, as versões todas eram números de casa do Pi. Aí em 92, a versão 2.5, essa aqui tem um número maluco, ela atualizou as versões do Word e do Excel para 2.0A e 4.0. E eles pararam de mandar o disquete do Microsoft Mail e só deixava a licença. Tipo, você vai no BBS da Microsoft e baixa. Aí ainda em 92 lançaram a versão 3.0 do Office. Eles botaram o Word 2.0C, o PowerPoint 3 e o Mail 3.0. Agora voltou o Mail, o disquete do Mail. Tiraram e recolocaram. Em 94, eles lançaram o Office 4. Aí que tá, aí sim, esse acho que é o Office que é mais conhecido no Brasil. Que eles trouxeram o Word 6, o Mail 3.1. Não, desculpa, o 4 só tinha o Word 6 e o Mail 3.1. Que tinha de novo, né? Devia estar as outras versões. De novo, o resto tudo igual. Aí sim, ainda em 94, agora no mês de junho, que eles lançaram a última versão do Office para 16 bits, que é 4.3. Essa aqui é a mais popular no Brasil. E aí sim, já vinha com o Excel 5.0, PowerPoint 4, o de novo o Mail 3.2 e introduziram o Access 2.0. Aí que o Access entrou na dança, né? Eu falei junho, versão 4.3. Em julho, eles lançaram a versão NT 3.5. Quer dizer, o Office for NT 4.2, desculpa, que era específico para o Windows NT. O NT 3.5. Esse que não tinha o Access nem o Mail, mas tinha aquela coisa nojenta chamada Office Manager, que eu não lembrava que era isso. O que era Office Manager que eu não lembro mesmo? Aquela barrinha que ficava na área de trabalho para você clicar os botões, abrir o Word, o Excel e companhia. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ai, meu Deus do céu, coisa horrenda. E aqui, como podemos comprovar, né, a Microsoft não sabe fazer conta. Ou não tem nenhum critério para versionar coisa alguma lá. Não tem. Definitivamente. E aí a gente abre um serviço de utilidade pública e pede para os jovens, se forem fazer algum programa, trabalhem com versionamento semântico, por favor. Tio, o que é versionamento semântico? Vamos deixar o link aí, vamos só pedir, estudem isso e sigam esse padrão. Não criem confusão na cabeça de ninguém, estamos falando de vocês. Eu estava em que época do passatempo mesmo? Eu estava em julho de 94. Aí sim, agosto de 95 foi lançado o Windows 95 e a Microsoft lançou o Office 95, que ela também chamava por baixo dos planos de 7.0. Era a versão totalmente 32 bits, e foi essa aqui que todo mundo passou a ter o mesmo número de versão, ou seja, Word 7, Excel 7, PowerPoint 7, Access 7. Alguém pediu, por favor, parar com essa maluquice de cada um ter um número de versão. O Office 97 eu tive contato lá no trabalho, eu lembro que tinha CD pra caramba que veio na época da fundação da escola. Eu sei que tinha gente que levou pra casa, tinha disco em exposição, tem lugar que ainda tem. Em cima de um armário lá, tá lá, o pessoal fez o brinco, foi um pequeno altar na sala da rede que tem um Office 97 lá. O pessoal jogou CD nos outros, eu lembro de tudo. Eu lembro muito do Office 97, foi muito usado lá no trabalho. Que o auge de facilidade, de sucesso e de satisfação das pessoas usando o Office foi o 97. Isso, as pessoas puderam pegar o Word e ativar todas as barras de ferramenta do Word e trabalhar com seu texto em
widescreen. Trabalhar com texto com 2 linhas, né? Transformar o Word de Lean. Não é de Lean. Ativar todas as barras, socorro, né? Não, porque assim, era muito fácil fazer isso, mas era muito complicado você tirar. Vamos ver, fica parecendo um painel de Boeing, né? Daí pra frente o resto é história. 97 já externei todo o meu ódio incontido pela interface do Ribbon, Office XP 2003 e vai por aí afora. Aí Office 365 e mais sei lá das quantas aí, que eu não vou ficar falando disso, perder tempo. A má versão é Office 2024, seria tecnicamente a versão 16 do Office, contendo Word, Excel, PowerPoint, OneNote, que eu não lembro o que é, Outlook, o Access, que ainda tem gente com coragem de usar isso, o Skype for Business, outra, pior ainda, tem gente que não usa Skype. E o Visual Viewer. O OneNote não é tipo o Google Drive da Microsoft? Não, o OneNote é uma ferramenta tipo o Keep, se não estou enganado. Põe anotações, inclui coisas. Ele era muito útil para o pessoal que usava os celulares que rodavam Windows. Porque você conseguia ter. É igual o que você faz com o Keep com celulares Android, entendeu? Skype for Business ainda tem uso, dado que todo mundo agora é refém do Microsoft Teams. Já avisei que vai dar merda isso. Eu acho que ainda tem reféns do Skype for Business. Nossa, eles são reféns há mais tempo, né? Isso, já estão naquela síndrome de Estocolmo, não? Helsinki. Eles já passaram de Estocolmo, já foram pra Oslo e Helsinki, né? Estão nas 3. Mas há um pouco eles estão indo pra Moscou. Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Kosaku. Chegando no complexo de Copenhague. Não, assim, claro que depois ela colocou caixinha dentro de uma outra caixinha, né? Começou a botar lá, juntou tudo pra fazer o seu Megazord, e aí outras empresas começaram a ter ideia, vamos fazer o nosso Megazord também. Vamos fazer também, porque se a Microsoft fez, vamos fazer também. A primeira delas foi o Smart Switch, né, da Lotus, que saiu em 1992, que aí na caixinha o que ela trazia? O Lotus 123, o então comprado da Samsung Corporation, o AMI Pro, que posteriormente ela rebatizou para o Word Pro, AMI Pro que na causa saudades é o meu pai, que até hoje tem coisa que ele fala, até hoje eu não sei, mas tem um tempo que ele falava assim, pô, faz aqui, o AMI Pro faz isso muito mais fácil, o Word não dá certo. Até hoje ele tem saudade do AMI Pro. O Freelance Graphics, programa de apresentação, falamos do Freelance no episódio, falamos sobre o programa de apresentação. O Approach, que eu não me lembrava desse cara. Devia ser usado pelo Zeca Pagodinho e Zé Cabaleiro. Venha provar meu brand, saiba que eu tenho Approach. Também incluiu o Organizer, que era bonitinho, era uma agenda. O Organizer eu lembro. E o SkinCam, que é um programa de captura de tela. Ele capturava a animação da tela, o vídeo, né? Ele era um programa muito útil, por exemplo, quem fazia curso, para quem até estava prestando suporte. Você podia pegar tô dando problema aqui. Você podia gravar o teu problema e mandar para alguém de suporte, que ele gerava um arquivo bem pequeno. Eu lembro que o Organizer tinha a cara de uma agenda Filofax. Sim, com o direito da lixeirinha que tu pegava fogo quando você jogava alguma coisa na lixeira. Eu lembro disso, a cara da Filofax. O Lotus Smart Switch virou IBM Smart Switch, porque a Lotus foi comprada pela IBM em 1995, não foi? Acho que foi um pouquinho antes, sim. 94, talvez, não sei. E depois eles tentaram, lembra-se que a Lotus foi comprada pela IBM só por causa do Lotus Notes. E aí tentaram integrar o Smart Switch ao Notes. Deve ter ficado um Megazord mais bizarro ainda. Pra alegria do Ricardo. Adoro Lotus Notes, longe de mim. Um outro também que surgiu nessa época, alguns anos depois, foi o Borland Office. Literalmente foi a mesma coisa que a Lotus fez com as coisas dela, a Borland fez igualzinho. Que ela tinha a mão, né? Como é que foi montado? Ela pegou o WordPerfect, tinha acabado de comprar, o Paradox, que era o banco de dados dela. E o 4 Pro, que era a planilha. Foi a planilha dela. Que era uma planilha até bem avaliada, né? Não tão bem avaliada quanto o Paradox. Todo mundo elogiava o Paradox. Ele era rápido, ele tinha uma semântica meio diferente dos outros bancos de dados, mas todo mundo que usava elogiava. A gente trabalhou lá na escola, teve aula de banco de dados com Paradox antes de migrar tudo para SQL. Aliás, aquilo que eu já falei, inclusive no episódio de banco de dados. Falei que o trabalho dessa estava trabalhando Paradox há 25 anos. E a mesma versão do Borland Office, diga-se passagem. Com certeza. E o suporte que lute manter as máquinas rodando. Pararam esse ano, mas a gente enchendo a paciência para colocar aquela ferramenta da MySQL que foi abandonada. O MySQL... Query Browser. Queriam botar o Query Browser, detalhe que foi abandonado, largado na beira da estrada em 2007. Já tinha gente querendo. Esse bando de paternista! Na beira, no meio da estrada. Bem no meio da autoestrada. Com alvo.
mas a gente exigindo, mas aí eu divago. E assim como aconteceu com o Lotus Office, Lotus Smart Switch, quando teve a aquisição da Bolland pela Novell, ele foi renomeado para Perfect Office. Aí depois que a Corel comprou a Novell, ela comprou essa parte da Novell, né? Essa parte da Novell ele virou o Corel Office. Que ela não é produzido até hoje. Eu lembro de ter visto uma coisa recente dele. Eu cheguei a ter em mãos um CD com algum beta do Corel Office para Linux. Aquela versão que eles tinham montado, eles lançaram primeiro uma versão que usava o Wine e depois lançaram uma versão nativa. Eu cheguei a ter essa versão em mão. Não sei que fim levou o CD. Só pra você saber, a versão atual agora é o Word Perfect Office. Eu joguei Corel Office para procurar no Google e virou Word Perfect Office. Você pode comprar a licença completa por R$500. Uau! Ou você pode usar esse cara que segue aqui adiante. Eu também acho meio melhor, né? E aí a gente vai falar do Office da estrelinha, né? O Star Office. Mas teve um monte de Star no meio da história aí, né? O Star Office é uma história curiosa, né? Não, o Star teve o Star Office, o Visa Star, teve o Star da MicroPro. O meu destino é ser Star. Assim, é curioso o Star Office e tecnicamente ele não deveria estar aqui, porque ele está um pouquinho depois do nosso ponto de corte. Mas acontece que ele começa a coisa toda no StarWriter, né? Que é um processador de texto que está nos primórdios da Star Division, que é uma empresa, se não me engano, alemã, né? Alemã, uma empresa do grupo Joy Division. Ele originalmente era um software de Amstrad, CPC, lançado em 1985. O dano em CPM. Nossa, mãe. Depois portaram ele para o Amstrad PCW. Não, minto, não foi pro PCW, foi pro PC 1512, rodando MS-DOS, que é um PC mesmo. E aí em 88 ele foi portado para o Atari ST. Então, tecnicamente, a primeira versão do Star Office era o próprio StarWriter, porque ele já trazia não só para os umas ferramentas de desenho, um cadastro de endereço, mas outras ferramentas. Então já era um protótipo de uma suíte de escritório. Então, garotinho juvenil, você que está instalando o LibreOffice no seu PC, a origem dele é um software para Amstrad CPC, veja você. Software de telha. Então, foi tecnicamente essa versão, mas aí em 94 surgiu a segunda versão, Star Office 2.0, com o StarWriter Compact, e aí já foi adicionado o StarDraw e o Starbase. Giovanni, Starbase 8? Meu Starbase 8. Era aquele Starbase que precisava do Java instalado para poder acessar os bancos de dados no JDBC. Era a base celular 80. A própria. Quem assiste Star Trek Lower Decks, assistiu a quinta temporada, vai entender. Continuando, chegou outra versão para MS-DOS, mas foi perdida em combate, nunca se sabe onde é que foi parar. Nessa época ainda não tinha planilha inserido, não estava claro, não. Tá uma dúvida assim, tem gente que fala que tem planilha, tem gente que fala que não tem, mas como não tem os programas, fica difícil de identificar. No ano de 95 saiu a versão 3.0, que aí já vem suporte para Windows 3.1, OS 2, para Solaris, rodando Spark e Macintosh lá para a alegria do povo do PowerPC. Em 96 eles adicionaram suporte para Linux. A gente estava começando aí. Na verdade, eles não adicionaram suporte para Linux, que eles acharam legal fazer isso. Porque chegou uma grana, chegou um aporte de 800 mil marcos alemães por parte da Caldeira, chegou com uma graninha, porta isso aí pra Linux, a gente banca. Que é? Eu tô pagando! E a partir daí que foi vindo o resto da história, o qual nós fomos muitos testemunhos oculares. Eu usei Star Office, daí veio a Sun, depois veio a Oracle, um monte de treta. Porque assim, o Star Office ele foi disponibilizado, quando você sabe só para Linux, ele era um produto, um software comercial, você tinha que comprar o Star Office para Linux, assim como você comprava os outros sistemas operacionais. Aí teve um momento que surgiu aquela licença para uso não comercial, né? Foi. Teve isso, logo em seguida teve aquisição pela Sun, aí a Sun falou, tá liberado todo mundo. Foi, liberou geral. Foi aí que eles abriram o código-fonte também. Foi um pouco depois. Foi depois, né? Porque depois a Oracle entrou e houve o fork para ter o OpenOffice. Sim. E o Star Office de desenvolvimento. A Oracle era só Star Office, a Oracle começou a querer definir umas coisas no projeto. Aí o pessoal fez o fork para o OpenOffice. Depois, assim, o Star Office original ele foi largado. Aí virou o Apache Star Office. Eu lembro do Apache OpenOffice. Então, na Apache Star Office. O Star Office foi passado para a Fundação Apache. Mas existe o Apache OpenOffice. Acho que depois eles juntaram os códigos. Teve muita treta nesse negócio. Aí depois teve lá o brasileiro que registrou o OpenOffice, o nome. Aí forçou o produto a virar o LibreOffice. Resumo, gente, é uma confusão, é uma doideira essa história. O bizarro é que até hoje eu não consigo chamar de LibreOffice, chamo de OpenOffice. Eu chamo de LibreOffice mesmo. Eu também acostumei com o LibreOffice. Tem uma post no Wikipedia bem completo. Quem quiser ver as versões, tudo, as derivações. Aliás, o OpenOffice sai do Star Office 5.2
2, o StarOffice mesmo vai até o 9.0. Aí dali ramifica pro OpenOffice, aí dali vai vir o Go OpenOffice, o NeoOffice e seguem, eles vão acabar se unindo. O LibreOffice e 3.3b, e hoje em dia você tem duas linhas. Você tem o Apache OpenOffice, que era o Oracle OpenOffice, virou Apache OpenOffice. Você tem o LibreOffice e o NeoOffice parou o desenvolvimento em 2022. Achei que quando você falar que eles unificaram o código, eles teriam virado o Capitão Planeta Office. Por aí. Vale dizer o seguinte, o Apache OpenOffice não tem atualização no código desde 2014. O NeoOffice anunciou em 2024 que estava parando, que não estava em desenvolvimento ativo. Então, basicamente, o que ficou desses todos é o LibreOffice mesmo, que é o que continua em desenvolvimento. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MS-DOS Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Caralho, o maluco é brabo. A gente falou de um montão de arquiteturas, mas não falou de Amiga, né? Porque, impressionante, não teve nenhum integrado desse para Amiga. Só inclusive fala que foi não uma grande falha, uma grande coisa que faltava no Amiga, né? Ele nunca teve um programa integrado. O que teve foi quando a PCI lançou o Amiga Systems do Brasil. Elas vendiam um processador de texto, que era o KindWords versão 3, a planilha o Maxplan 4 e banco de dados o Infofile. Vendia um bundle, então tecnicamente, com muitas aspas, era uma suite Office. Nenhuma das partes dessa suite estava consciente de que era parte de uma suite. Mas como o sistema operacional do Amiga permitia essas integrações com muita facilidade, eu acho que eles acabavam funcionando razoavelmente bem entre si, um com os outros. Melhor do que várias dessas suítes que a gente viu por aí, né? Pois é. Com certeza. Tem a lenda urbana de que as equipes do Word, Excel, PowerPoint e companhia não se conversavam, era proibido de trocar ideia na Microsoft. Por isso que o copiar e colar de um para o outro às vezes não funcionava muito bem. Tinham reações inesperadas. Gente do céu. Hoje em dia você tem integrado, não existe mais praticamente. O que você vai encontrar, os programas separados não existem mais. Você está dentro de uma solução integrada, como o LibreOffice, o Microsoft Office. Tem alguns outros, tipo o OnlyOffice, tem o WPS Office, que é pago, tem para Linux inclusive, algumas outras soluções, o próprio Word Perfect Office, que eu acabei de descobrir na busca. Esse WPS Office ele tem uma outra história, mas ele vem no editor de texto
textos chinês, para escrever em chinês. Cacete. Eu lembro de algumas assim. Eu lembro de ter visto essa como alternativa. Eu lembro do tal OnlyOffice, que já foi usado lá na escola, porque o pessoal tinha ranço de usar o LibreOffice, mas não podia botar o Microsoft Office por causa de licença. Aí resolveram botar o OnlyOffice. Eu falei, Jesus amado. Então eles eram fãs do OnlyOffice, eram OnlyFans. Não acredito que você está me xingando outra vez, Robin. Eram. Olha o mau gosto. Ou seja, virou suíte no final. Virou tudo um hotel, né? Ô malandragem dá um tempo. Até existe programa independente. Eu não sei. O Gnome tinha uma planilha independente, um GNUCal. Não lembro do nome. Gnumeric. Gnome Office, ele não era um suíte, era um meta pacote. Só pra lembrar uma coisa, ela não tinha, ela tem. Eu uso o Gnumeric. Eu uso bastante ele também, além da planilha do LibreOffice. Tinha o AbiWord, que era um processador de texto do próprio do Gnome Office. Eu usei o AbiWord uma época, hoje em dia não tenho usado quase. O KDE também tinha, acho que era o K-Office. Tinha um K-Office. Mas hoje em dia já está com o LibreOffice integrado, então o pessoal partiu para... É mais difícil ter essas coisas, mas você encontrar, mas tem. O Gnumeric eu não uso. Para algumas coisas eu achei ele melhor do que a própria do LibreOffice. Fazer gráfico, por exemplo, eu achei ele melhor, como planilha. Olha, faz uns 10 anos que eu não tenho Gnumeric instalado em nenhum Linux meu. Eu vou até experimentar, olha só. Vou abrir aqui, sudo-i. Olha... Curiosamente, há um tempo atrás, eu li um artigo, o pessoal falando que fizeram uma análise. Um grupo de estatísticos fez uma análise de resultados usando, porque quem usa planilha a nível mais profissional é o pessoal de estatística. E aí, todas as formas, e o pessoal disse que aqui apresentava o melhor resultado era o Gnumeric. Ainda tem aquele lance também do fato do Excel não saber fazer algumas contas direito. Porque ele tem uma integração, uma montanha de ferramentas. Estou instalando, ele só tem uma biblioteca de dependência que é a LibGeOffice, veja você. Vamos para as considerações finais? Lembrar que nós falamos no ano passado, 24, uma razões de ser da série Plus 4. Naquele episódio nós falamos da família Commodore, eu já não lembro mais o número, que englobava o Commodore 16. 242? 242, não lembro. Era Plus 4, o Commodore 16, tudo a gente falou, que eram 4 aplicações que ele trazia em ROM, que era uma espécie de um Office residente. Processador de texto, planilha, banco de dados e gerador de gráficos. Tudo pato, nada funcionava direito. Não, nem patos, era um ovo de pato. É, verdade. Que muito mal boiava. Ainda nos 8 bits, lembrar o Mini Office 2 da Database Software, foi lançado em 86, que era originalmente para BBC Micro, estava disponível em ROM, então ele vinha em cartucho. Não, o BBC Micro, ele tem um socket ZIF nele e você conseguia rodar software. Em vez de você ter um slot de cartucho, você simplesmente exportava a Apple ali e ligava a máquina. Nossa. Solução de engenheiro. Né? Depois ele teve versões para Commodore 64, para Atari 8 bits, para Amstrad CPC, processador de textos, banco de dados, planilha, gerador de gráficos, um emulador de terminal e um programinha para gerar etiquetas. Que é uma coisa importante. Dependendo do que você for fazer, a palavra de que quem teve que imprimir mais de 100 etiquetas recentemente. Dá um trabalhinho. Teve a versão depois a Mini Office Professional, que foi lançada em 87 para rodar no Amstrad PCW. A gente comentou do PCW lá atrás. A gente falou lá dos Amstrad, a gente falou dos PCW. Eu acho curioso a junção dos nomes, né? Ficou Mini Office Professional. Mini profissional. Estranho isso. E sob certos aspectos, uma certa forçação de barra, Recreio dos Bandeirantes e Pontal. Você pode contar que o Sidekick da Borland era um programa integrado. Mas tinha planilha? Não, assim, você não precisa ter o conjunto, você precisa ter pelo menos mais de uma aplicação de produtividade integrada um com o outro, né? Ele tinha editor de texto, ele tinha calculadora, ele tinha um calendário, então tecnicamente ele era um programa integrado. E ele não era um processador de texto, era um editor de texto. Era um notepad. A gente pode imaginar um mundo alternativo no qual o Sidekick poderia ter evoluído para ter mais coisa dentro dele e ficar mais próximo de uma suíte integrada. De uma suíte não, de um integrado. Ou se transformado num suíte estrito senso. Mas aí já é o What If e a gente já, assim como a Marvel fez agora no mês passado, nós encerramos a série What If. Isso. Nós não estamos mais What Ifando por enquanto. O Ato resolveu descansar um pouco. Enquanto deixamos o Ato lá no sossego dele, vamos nós fechar o episódio? Vamos nós ficar no nosso sossego, né? Pois é. Então, prezados ouvintes, bem-vindos à 16ª temporada do Retrópolis. Estamos encerrando aqui esse episódio.
episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisas. Eu achei que esse é um episódio, algumas coisas não tão interessantes, mas tem umas coisas bem legais, hein? Eu gostei. Tá aí. Um episódio que eu curti bastante. Deu pra dar umas boas risadas falando de algumas misérias que aconteceram. E vai sabendo, você que tá usando aí o seu Office, Deus o proteja, tá usando o seu LibreOffice, algum outro vai sabendo que tem toda uma história por trás aí, toda uma bagagem aí desses softwares aí. E ainda tô chocado em pensar que o framework pode ser comprado, não sei da onde, não sei do buraco, não pode se comprar uma cópia do framework, outros softwares, né? Como o Arrete Álgebra, aquela planilha, digamos, criativa. Então, algumas coisas deixaram tanto quanto assustados aqui. Bem, a gente volta para falar disso melhor no mês que vem. Nos vemos em uma semana com o Repórter Retro número 111, ou 2 semanas com o próximo episódio. A gente vai se vendo por aí. Fui, até. Gente, obrigado por estarem nos acompanhando agora nesta 16ª temporada, e já avisamos que nós vamos esperar cancelarem os Simpsons, e aí nós vamos continuar por mais pelo menos 30 anos pra gente durar mais do que os Simpsons. Onde é que nós estamos? Isso aí, gente. Fui. Eu acho que a gente não dura mais 30 anos, não, hein? Veja o lado bom da coisa. Se ele não quer bater Doctor Who. Isso aí já fica meio difícil pra gente. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, até mais e até semana que vem. Eu sou Augusto Bafa e você está ouvindo o Retrópolis, a cidade dos clássicos.